Moscovo diz ter abatido 2 drones ucranianos que visavam infraestruturas civis na Rússia. Dois comboios colidiram no final da noite de terça-feira no centro da Grécia e provocaram mais de 30 mortos e de 80 feridos. A colisão aconteceu perto da cidade de Tempe, no centro da Grécia, cerca de 30 km a nordeste de Larissa e a quase 400 km da capital grega. A colisão deu-se entre um comboio de mercadorias que circulava de Salónica para Larissa e uma composição de passageiros que fazia a ligação de Atenas, no sul do país, a Salónica, no norte, com mais de 300 pessoas a bordo. As duas primeiras carruagens do comboio de passageiros foram atiradas para fora da linha e concentram atualmente os trabalhos de desencarceramento das equipas de emergência. As causas do acidente estão a ser investigadas e o supervisor de turno da linha onde ocorreu a colisão foi detido pela polícia de Larissa. Mais de 50 pessoas necessitaram de assistência hospitalar e pelo menos 25 ficaram em estado considerado grave. As pessoas resgatadas sem ferimentos foram transportadas de autocarro para Larissa. O Ministério Russo da Defesa acusou a Ucrânia de tentar atingir infraestruturas civis nas regiões de Krasnodar e Adiguésia, no sul do país, com recurso a drones. Outro aparelho terá sido abatido em Koloma, a cerca de 110 km de Moscovo. De acordo com as autoridades russas, os drones foram neutralizados e não causaram danos. As regiões russas que fazem fronteira com a Ucrânia, como Belgorod, Briansk, Kursk e Krasnodar, são alvos frequentes de ataques militares ucranianos, muitas vezes realizados com drones. Num episódio separado, o aeroporto de São Petersburgo foi encerrado na manhã desta terça-feira e os voos temporariamente suspensos. Tudo porque foi avistado um objeto não identificado a sobrevoar esta área. De acordo com a imprensa russa, vinha do Golfo da Finlândia e as autoridades recorreram a vários caças para interceptar o aparelho. Ukrainian deputy head of the main military intelligence directorate, Vadim Skibitsky, said that Ukrainian forces will be ready for the counteroffensive in spring 2023. And that one Ukrainian strategic goal is to split Russian frontline between Crimea and mainland Russia. Now, the Institute for the Study of War's prior assessments of Russian military capabilities along the Zaporizhzhia region frontline suggest that there are opportunities for Ukraine to conduct a counteroffensive in that strategically vital region. Recapturing cities such as Melitopol or Mariupol and thus cutting Crimea off from Russian-occupied areas in Donetsk would make it difficult for Russia to bring in supplies and reinforcements to the peninsula. Melitopol, the city located at the intersection of two important highways and a critical rail line, makes it crucial for Russian supplies in the south. Therefore, it may become an obvious target of the Ukrainian advance. Further from Zaporizhzhia to Donetsk region and towards Russian border is Mariupol. The UK Defence Ministry says since the 21st of February, pro-Russian officials have reported at least 14 explosions around the Russian-occupied city of Mariupol. Sites of the incidents have included an ammo cache at the airport, 2 fuel depots and a steelworks that Russia uses as a military base. Mariupol lies at least 80 kilometers away from the front line. Now, Russia will likely be concerned that unexplained explosions are occurring in the zone it had probably previously assessed as beyond the range of routine Ukrainian strike capabilities. Ukraine's deputy head of the main military intelligence directorate states that one decisive factor in determining the timing of a Ukrainian counteroffensive is the supply of Western military aid. O presidente da Bielorrússia começou esta terça-feira uma visita de 3 dias à China. A deslocação de Alexander Lukashenko, um dos principais aliados de Vladimir Putin, acontece dias depois da China divulgar um plano de paz para a guerra e numa altura em que Washington volta a avisar Pequim sobre a possibilidade de consequências graves se fornecer armas a Moscovo. Do lado dos Estados Unidos, a administração Biden comprometeu-se a apoiar a soberania das 5 antigas repúblicas soviéticas da Ásia Central. Esta terça-feira, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, manteve reuniões com os principais diplomatas destes 5 países. Nos encontros, sublinhou a mensagem de que ninguém pode dar-se ao luxo de ignorar as ameaças colocadas pela agressão russa
não só ao seu território, mas também à ordem internacional. Apesar do bloqueio da Turquia e da Hungria, o Parlamento da Finlândia começou esta terça-feira a debater um projeto de lei para acelerar a candidatura do país à adesão à NATO. A aprovação está praticamente garantida, uma vez que a maioria dos deputados é favorável à adesão. Com esta votação, o país fica um passo à frente da vizinha Suécia. We would have hoped to become members of NATO already. Finland and Sweden fulfill all the criteria as has been mentioned, and we are yet waiting. And of course this strains the open door policy of NATO as well. It's to do with NATO's credibility because we fill all the criteria. O secretário-geral da NATO deslocou-se a Helsínquia para acompanhar os trabalhos do Parlamento e falou sobre a Ucrânia. NATO allies have agreed that Ukraine will become a member of our alliance, but at the same time that is a long-term perspective. What is the issue now is to ensure that Ukraine prevail as a sovereign independent nation, and that therefore we need to support Ukraine. A Finlândia e a Suécia candidataram-se à NATO depois da invasão da Ucrânia. Para levantar o veto, a Turquia quer que os dois países reprimam alegados grupos militantes curdos dentro das suas fronteiras. A Hungria aprovou os pedidos, mas diz que a ratificação vai levar algum tempo. A tentativa de Bruxelas para promover a normalização das relações entre a Sérvia e o Kosovo rumo a um acordo juridicamente vinculativo falhou. Mas há uma nova reunião prevista para março. Apesar do acordo para a implementação do plano, ficaram agulhas por acertar. Há quem duvide que seja possível antes do próximo Conselho Europeu. Do kraja godine, ove godine, mi nećemo imati početak svega toga jer treba da se održavaju izbori na severu Kosova i oni naravno da uslovljavaju i formiranje zajednice srpskih opština, jer bez njih ne može početi formiranje zajednice srpskih opština. A paz no terreno é frágil. A tensão interétnica na região faz com que o conflito possa eclodir a qualquer instante. Mas tanto a Sérvia como o Kosovo e a comunidade internacional querem evitar esse cenário a todo custo. Dozvoljena je slobodna interpretacija i sada je glavno pitanje kada su ovi sporazumi objavljeni i dostupni javnosti, kako će javnosti na Kosovu i u Srbiji na to i reagovati. As negociações continuam a 18 de março. Quer a União Europeia, quer os Estados Unidos estão decididos em fechar um capítulo histórico de um ponto crítico na região dos Balcãs. A indústria farmacêutica prossegue a sua batalha para reformar a legislação europeia sobre medicamentos. No final de março, a Comissão Europeia deve apresentar as suas propostas para atualizar um texto com 20 anos. Neste jogo de influência, a indústria intensifica o lobbying na reta final. No bairro europeu de Bruxelas, há uma campanha publicitária. A indústria mostra-se preocupada com o fosso cada vez maior entre a União Europeia e os seus concorrentes, americanos e asiáticos, em termos de investimento e acesso aos tratamentos mais recentes. There are some significant gaps. The investment gap between the US and the EU 20 years ago was 2 billion euros, and now it's 25 billion euros. That's a 1,000% increase in gap, and that's very worrying. That trend continues, and we want to stop it and reverse it. O setor acrescenta que há 25 anos, 50% dos novos tratamentos tinham origem na Europa, percentagem que atualmente ronda os 20%. A indústria farmacêutica diz que o texto, que ainda está a ser elaborado pela Comissão, ameaçaria a competitividade e o emprego. As empresas têm transferido algumas das suas atividades para fora da Europa. In recent years, we've seen, unfortunately, a move of clinical research to other parts of the world. We've seen investment moving again to the U.S. and other parts of the world. The U.S. has taken what used to be Europe's leading advantage for biotechnology, and now it's in the U.S. And we'd like to see Europe reclaim
that role. Nesta batalha política, as empresas farmacêuticas também lembram o seu peso económico. O setor investe 43 mil milhões de euros por ano em investigação e desenvolvimento, emprega diretamente 840 mil pessoas e sustenta 2,5 milhões de postos de trabalho na União. A Comissão prossegue o seu trabalho e realça que esta reforma tem como objetivo encontrar o equilíbrio certo entre promover a inovação e garantir o acesso a medicamentos acessíveis em toda a União Europeia. O governador da Flórida, Ron DeSantis, assinou um projeto de lei que lhe dá o controlo do distrito Disney dentro do seu estado. É a mais recente investida do líder republicano contra o gigante do entretenimento numa batalha de longa data sobre os direitos LGBT+. O estado da Flórida fica assim com novos poderes sobre a forma como o parque temático da Disney é gerido, no momento em que se especula que DeSantis poderá candidatar-se à presidência em 2024. Muitos eleitores republicanos apoiam DeSantis. O cineasta sueco Ruben Östlund vai ser o presidente do júri da edição deste ano do Festival de Cinema de Cannes. Vencedor de 2 Palmas de Ouro na Festa Francesa do Cinema Mundial com O Quadrado em 2017 e no ano passado com O Triângulo da Tristeza, Östlund vai liderar uma equipa de júris com a responsabilidade de analisar e avaliar 2 dezenas de filmes este ano em competição pela Palma de Ouro entre os dias 16 e 27 de maio, em Cannes.